Pessoal, vamos para a segunda parte da nossa aula de hoje aqui. Agora nós vamos fazer alguns exemplos, certo? Então, eu tenho aqui, ó, um cone que possui um diâmetro da base medindo 24 centímetros, uma geratriz de 20 centímetros e uma altura de 16 centímetros, certo? Eu vou pegar aquele mesmo desenho aqui, ó. Vou colocar aqui, para não precisar desenhar tudo do zero. E, ó, vamos anotar as informações. Certo? Só que eu quero que vocês façam antes de eu fazer. Mesmo sendo a primeira vez aí, nós vamos fazer parte por parte. Vamos marcar aqui. Ó. A geratriz, que é este pedaço aqui, ó. Ele me deu, né? Sempre é importante você ter o desenho e escrever isso no desenho, ó. A geratriz mede 20 centímetros. Certo? A altura, vou começar aqui pela altura. Segundo item, a altura. Este pedaço aqui, ó, é 16 centímetros. Certo? E um detalhe importante aqui embaixo, que ele disse que o diâmetro. O que é diâmetro, gente? Diâmetro é tudo isso aqui, ó. Diâmetro equivale... Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Concordam? Então, ó, aqui é raio e aqui é raio. Então, ó, diâmetro, ó, escrito em linguagem matemática, ó, quando vocês tiverem dificuldade, gente, vocês escrevem assim, ó, textualmente, para te ajudar a lembrar. Ou escreve aqui depois na linguagem matemática, ó, diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Gente, olha aqui, ó. Para fazer os cálculos do cone, a gente usa o raio ou usa o diâmetro? As fórmulas aqui, ó, elas usam raio ou usam diâmetro? Raio, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que descobrir é o raio. Mas veja bem, o diâmetro, tudo isso aqui, ó, é 24. Consegue enxergar aqui o quanto vale o raio? Quanto vale o raio aqui, gente? Não. Ó, isso aqui mais isso aqui, ó, dá 24. Então, aqui, ó, é 24, o diâmetro é 24, ele é o dobro do raio, né? Se ele é o dobro do raio, ó, se eu usar fórmula matemática aqui, é só passar dividindo. Mas fica fácil de perceber que o raio vale 12 aqui? 12 centímetros. Então, a primeira coisa que eu precisei calcular aqui foi o raio. Então, esta parte de baixo aqui, ó, que é o raio, mede 12. E esse exercício, ele deu praticamente tudo aqui que eu precisava, ó. Porque, ó, nesse triângulo retângulo aqui, ó, eu tenho 3 coisas importantes que eu preciso nos cones. Lembra aqui quando eu falei dos elementos para vocês, ó? Eu preciso da geratriz, da altura e do raio. Nesse exemplo, ele me deu tudo. Praticamente tudo, né? Porque quando ele deu o diâmetro é de um lado até o outro da circunferência. Metade vai ser só o raio, certo? Aí nós tivemos que fazer a continha do raio. Beleza. Perguntas do exercício. Área total e volume. Certo? Então, eu vou dar mais um passo aqui com vocês. Aqui já está outro. Deixa eu duplicar aqui. Vou duplicar e vou apagar algumas coisas. Então, eu já marquei aqui, né? Já está marcadinho que o raio mede 12. Então, vamos lá. Ó, agora eu gostaria que vocês fizessem. Sempre quando tiver, assim, um probleminha, na verdade, qualquer tipo de problema, certo? A gente começa pela pergunta. Ele quer saber área total e volume. Vamos uma de cada vez.
Vou pela ordem aqui, ó. Lembra das fórmulas? A gente usou essas aqui, ó. Deixei essas esquematizadas para vocês. Eu vou pela ordem. Vou começar aqui, ó, calculando a área total. O que é a área total? É a lateral mais a parte de baixo. Então, eu vou escrever isso. Ó, área lateral mais a área da base. Quando você escreve a fórmula, ela te dá um caminho que você precisa seguir. O que você precisa descobrir para responder a área total? A lateral e a área da base. A gente tem elas calculadas já? Não. Então, o que você vai ter que fazer? Calcular cada uma delas. Certo? Beleza? Então, a gente vai indo assim por partes. Para a gente, sempre quando a gente tem um problema, moçada, para resolver na vida, a gente tem que começar lá pelo onde eu quero chegar. E daí eu vou voltando nas coisas que eu preciso fazer. Eu quero comprar um carro daqui a 5 anos. Esse é o meu objetivo. Daí o que eu tenho que fazer para isso? De hoje até lá. É assim que a gente planeja. Então, aqui, ó, eu posso começar pela área lateral ou pela área da base. Eu vou começar de baixo para cima. Vou começar pela área da base. Daí eu vou começar aqui, ó. Vou escrever aqui a área da base. Qual é a fórmula? Olha aí no de vocês aí. Ou quem já decorou, me fala aí. A área da base é... Isso. Por que é πr ao quadrado? Porque é a área de um círculo. E a área do círculo é πr ao quadrado. Certo? Certo? O π, normalmente, quando a gente está falando de vestibular, a gente deixa o valor do π ali se o exercício não pedir. Aí a gente troca só no final. Qual é o valor aproximado do π? 3, 1, 4, 1, 5, 9, 26, infinitas casas decimais. Quanto mais casas decimais a gente colocar, mais preciso fica o negócio. Às vezes, para você fazer um círculo, por exemplo, você vai fazer uma calçada lá, com um negócio redondo de 2 metros de raio. Eu não preciso com tantas casas aqui. Se eu colocar com 3,1 já resolve, porque a borda ali do negócio de cimento, ela é grossa, assim, sabe? Ela não precisa ser tão precisa. Mas aí, se eu for fazer um cilindro de um carro, do motor de um carro, que ali se der diferença de milímetros, já não encaixa. Certo? Aí o que tem que fazer? Aí o cara vai ter que usar mais casas decimais. Certo? Então, quando a gente não sabe ainda o quantas casas, o quanto de precisão eu preciso para colocar lá aquele negócio. Já não encaixa. Daí depende da precisão que você vai precisar, né? E aí, para evitar esse tipo de perda, a gente evita de trocar agora no começo. E aí a gente vai levando esse π, ó. Eu vou deixar por enquanto. Quanto que é o raio desse exercício mesmo? Eu marquei aqui, ó, 12. Aí a gente vai pôr aqui 12 ao quadrado. Certo? E 12 ao quadrado é 144. Então ficaria assim, ó, 144 π. Certo? O que acontece agora? Se eu trocar o π agora por 3, ou por 3,1, ou por 3,14, o que vai acontecer com essa parte aqui, ó? Ó. O que acontece com essa parte, com essas infinitas casas que ficam daqui para cá? Se eu trocar aqui por 3,1. Eu vou perder. Concorda? E daí, quando chegar lá no fim, na hora de fazer as contas, o que é mais fácil? Voltar nessas coisas que eu perdi ou deixar o π e trocar depois? Se você tiver que voltar para trás, como é que você vai voltar daí? O que eu tenho que fazer? Eu deixo o π aqui, ó. Nós vamos levar assim. Porque aqui a pergunta do problema qual é? Na área total? E aqui já é a resposta final do exercício?
Não, aqui não é a resposta final, porque aqui é só a área da base. O que está faltando? Está faltando a lateral ainda, certo? Então eu vou deixar aqui por enquanto. Ah, professor, mas não é? Mas e se eu quiser, se o cara lá da loja, por exemplo, perguntar para mim quantos metros quadrados é isso aqui? Porque na loja não vende em pi. Mas e se ele perguntar quantos metros quadrados é de material aqui? Aí o que você faz? Aí você troca o pi. Faz a conta aí para mim. Vamos supor que eu resolva trocar aqui o pi por 3,14, que é o mais comum. Multiplica aí para mim, alguém está de celular aí? 144 vezes 3,14. Se eu trocar aqui, estão calculando aí? 144 vezes 3,14. 452,16, certo? Isso aqui está centímetros, isso aqui viraria centímetros ao quadrado, certo? Só que olha o que vai acontecer. Se ao invés de colocasse duas casas decimais só, eu colocasse mais casas decimais, porque o pi não é só aquilo. O pi é 3,14? Não. O pi tem quantas casas depois da vírgula? Infinitas. Se eu troquei aqui por 3,14, essas infinitas casas aqui que aconteceu com ela? Foi pro saco, perdi. Certo? E se eu deixo o pi, nessa letrinha aqui, tá indo todas as casas decimais juntas. Sacaram a diferença? Então aqui eu levo ela junto. Aqui eu perdi. Certo? Como isso aqui eu ainda não sei quantas casas decimais eu vou precisar, eu deixo assim, e vocês vão ver que nos vestibulares fica desse jeito, certo? Mas na prática, o dia que você for construir sua casa, o que você vai ter que fazer? Uma hora você vai ter que trocar o pi por 3,14, que é o mais comum. Se for um negócio mais, por exemplo, você está fazendo lá um quiosque na sua casa, você pode trocar por 3,14. Agora, se você estiver medindo o ralo da pia, certo? Você vai fazer uma tampa para pôr no ralo. Daí, provavelmente você vai precisar de mais casas decimais. Entendeu? Quanto mais precisão, mais casas. O volume da água, sim. Uma caixa d'água, né? Pois é. Vai dar, vamos dizer, 10 metros, que é, 10 metros cúbicos, o cara falar para você 10 quilos. Você vai chegar e falar, viu? Chegar 10 pi, né? 10 pi metros cúbicos, vai chegar na loja para comprar, né? Faz sentido. Então, tudo vai depender da aplicação. Mas uma coisa que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, que quando você deixa o pi, lá dentro dele você está levando as infinitas casas decimais do pi. E aí, a hora que você precisar lá no final do exercício, você põe. Ou você põe uma casa, ou você põe duas, ou você põe 10 casas. Você está levando tudo junto. Sacaram? Bom, acabou o nosso exercício aqui? Não, a gente calculou só a área da base. O que está faltando? A área total. Deixa eu pegar uma outra coisa aqui. Aliás, a área lateral. Qual é a formulinha da área lateral? A fórmula do RG. Pi, R, G. Certo? Opa. Trouxe coisa aqui na frente. Beleza? Então, aqui, ó, eu tenho o pi. O R, a gente já sabe que vale 12. É só pôr aqui, ó. E a geratriz, eu sei também que vale 20. Então, é só pôr aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui? Multiplicar. E a mesma discussão que a gente estava tendo. Vai estar aqui, ó, 240 pi. Como está tudo em centímetros, aqui, ó, não vai caber aqui, vai ficar apertado, mais centímetros ao quadrado. Mas se eu deixar o pi, eu estou levando todas as infinitas casas. Se eu quiser trocar aqui, eu já vou ter perda. Certo? Então, eu uso muito isso aqui, ó. Vocês vão ver que é mais fácil fazer conta
com o π. Isso aqui, ó, é mais fácil fazer conta assim do que com o número quebrado. Pronto. Agora nós vamos resolver o nosso problema aqui, ó. A pergunta é a área total. A área total é a área lateral. Quanto vale a área lateral? A gente calculou 240 π. Quanto vale a área da base? Vou colocar em azul aqui. 144 π. Mais 144 π. Certo? Ó, o que é mais fácil fazer a conta? Com número quebrado, assim, com caso decimal, ou com letrinha? Muito mais fácil. Esse é um outro porquê que no vestibular eu sempre oriento assim, quando você está fazendo qualquer tipo de problema de vestibular, você vai fazendo. Daí no finzinho, você troca o π. É uma coisa para a raiz de 2. A raiz de 2 não é exata, né? Ela também tem infinitas casas decimais. Então, você nunca troca lá no começo. Certo? Porque quanto antes a gente trocar, mais diferença ela vai dar no final. É igual o parede. Se a parede aqui ela tem que ter 90 graus, né? Com o chão. Se ela tem 89 graus, aqui, ó, você nem vê que ela está torta. Mas se ela subir 10 metros... Quando ela chegar aqui, né? É. Você for do lado, né? Você vai ver, né? Por isso que o pedreiro, ele vai... né? Ele já usa o prumo, assim, para ver, né? Ele faz uma altura, coloca aqui para ver o nível, para ver se ela está dando certo, né? Aí um prédio, imaginou com 10 metros de altura, uma parede de 10 metros, com meio grau de diferença, ela vai dar lá em cima, ela vai dar 50 centímetros, mais ou menos, de diferença. Então, fica muito inclinado. Então, é a mesma coisa aqui. Se a gente tira muitas casas decimais, no começo não tem muita diferença, mas à medida que o exercício vai andando, lá na frente vai dando muita diferença. Então, a gente evita. Deixa para trocar no fim. Que daí, se você vê, eu quero pôr uma casa, eu quero pôr duas, eu quero pôr 10 casas. Bom, aqui juntando. Agora eu vou juntar isso aqui. Então, ó, 4 com 0, 0, 4 com 4, 8, 1 com 2, 3, 384 π centímetros ao quadrado. Para vestibular, é isso aqui que vai estar. Mas para ir comprar numa loja, obviamente não, né? Nós não vamos chegar lá com isso aqui. E aí você troca o π pelo valor que você quiser. Normalmente, se não falar nada, se troca com duas casas decimais, 3,14. E às vezes os exercícios pedem. Tem exercício de vestibular que ele quer que troque, mas ele fica com dó do cara e ele fala assim, ó, troca só por 3. Fica no número redondo. Mas não vai ficar perfeito, né? E aí vai dependendo do exercício. Mas normalmente é 3,14, certo? Vamos trocar aqui para ver quanto vai ficar? Troca aí pra gente, ó. Por 3,14. Vou fazer aqui. Pi 3,14. Só para a gente ver quanto vai ficar. 384 vezes 3,14. Quando já comprar material para receber alguma coisa na casa, ou a pessoa não sabe muita coisa, até o final da coisa. Opa, claro. Eu estava falando com o Sandro esse exercício é muito bacana que o Sandro fez. O Sandro ensinou para vocês como vocês vão fazer lá no vestibular. Né, Sandro? Exatamente. Ensinou vocês, na hora que vocês forem lá na loja comprar coisa. Eu trabalhei na área do concreto, eu vendi concreto há 16 anos, fazendo ginástica, fazendo tudo. Quando eu iniciei em 2000, tem uma empresa de Aguaí para chegar aqui com o preço mais barato que eu não conseguia bater de cara. Sabe por quê? Porque o dono da construção não sabia fazer esse cálculo sobre o nacional. O pedreiro não sabia. E foi lá, eu ia negociar, não vai lá, fora. O meu concreto é 300 reais no metro, o outro que Aguaí aqui por 850. Mas por quê? O metro cúbico dele era 80.
Eu queria deixar que estava mais barato, mas o cara estava sacando. Uma das coisas que eu sempre falo, uma das coisas que eu falo da matemática aí é assim, você tem a parte da matemática que muita gente acha chata, né, e tudo mais, mas vai muito de como a gente conversa sobre isso, sabe? Mas uma coisa que vocês têm que colocar na vida de vocês é assim, eu preciso saber nem que seja o mínimo, saber que aquilo existe para eu não ser enganado. Por exemplo, pode ser que vocês vão para outra área da carreira de vocês, né? E não lembre muito bem como faz o cálculo. Mas é importante você saber que existe esse cálculo e mais ou menos como ele funciona. O dia que você for construir sua casa lá, você vai saber aonde procurar e para poder conferir. Né? A obrigação, por exemplo, minha como construtor, Maurício lá como vendedor de concreto, a gente tem que saber na hora, matar isso na hora. Você como comprador, às vezes você tem que saber o suficiente para não ser enganado. É a mesma matemática financeira, eu sempre falo da matemática aí. A moçada não curte matemática, vocês veem que a maioria da galera na escola não curte matemática. E aí você vê a gente fazendo um monte de burrada aí na vida financeira, fazendo bagunça, não sabe comprar, não sabe pagar, não sabe como financia, não sabe controlar o seu dinheiro, não sabe se organizar, e isso tudo é matemática, educação financeira, que está dentro de matemática. O cara, por exemplo, se o cara vai lá e cobra uns juros de financiamento seu, você não sabe nem conferir se está certo ou não. Pelo menos a gente tem que saber onde que eu vou para conferir isso. Como é que funciona mais ou menos esse cálculo? O ideal é que você conheça ele assim e saiba fazer, né? Mas, obviamente, por exemplo, não é uma coisa que você faz todo dia, você não precisa saber de cor. Mas você precisa saber que ela existe, precisa entender mais ou menos como é o funcionamento dela, para você ir buscar a informação correta. Não posso ser enganado. Vamos fechar. Pode falar. Eu desenhei 2 cômodos, um quarto e uma sala para minha mãe. Como ele lá naquelas casinhas lá, legal, dá medo de quebrar a parte da parede e desmontar alguma coisa, né? Porque daí é feito de da parte da estrutura. Eles agora não tem em cima. Daí eles quebraram a parede e construíram os cômodos, né? Só que daí ele perguntou para mim quais são as medidas. Aí eu já não sabia as medidas, então eu tinha desenhado para ele ali como que era para ser, essas coisas. Professor, é tão difícil. Eu vi a construção de perto e tudinho. Fizeram um buraco no chão, fizeram medida. Daí eles passaram, tinha que ser reto. Eles passaram 2 fileiras de tijolo e não podia. Eles tiveram que tirar todos os tijolos. Porque lá tem cheio de regras, né? É muito assim, muito complicado ver as medidas certas. É muito. Nossa. Por isso, assim, quem vai para arquitetura, para engenharia, Maurício mesmo que trabalhou nessa área, com o tempo você vai desenvolvendo a faculdade, né, e a vida ali, te ajuda a desenvolver a habilidade de perceber, assim, de ter uma noção. Por exemplo, eu falo para você assim, um cômodo de 3 por 3, 3 metros por 3 metros. Daí você fica pensando, será que é grande, será que é pequeno? O arquiteto, ele já sabe, ele já tem uma noção de como que aquilo vai ficar, né? No seu caso lá, por exemplo, o ideal era você riscar no chão lá, pegar um gizão lá, riscar no chão, para você ter uma ideia que tamanho que você gostaria que ficasse. Só que vocês viram lá os acidentes que houve no Rio, lá das construções irregulares? Era pedreiro. O pedreiro, imagina a consciência do cara que está hoje. O cara matou o filho e o neto, que caiu o prédio que ele construiu. E ele foi metendo andar para cima. E o cara é construtor, normalmente mestre de obras, né? Ainda mais para construir a casa dele, né? Ele não vai fazer uma coisa que corra risco. Mas fez. Por isso que a gente fala, a matemática está ali para isso. O engenheiro não está ali à toa. O cálculo, por exemplo, o tamanho de uma viga, né, de uma coluna, ela não é à toa. Cálculo de peso, né? Você tem que saber o quanto que vai de peso em cima. Por exemplo, se eu for pôr um telhado de madeira aqui em cima, a viga é uma. Se eu for colocar um telhado de metal, a viga é outra. Se eu for fazer um eternite mais simples, é um outro, que fica mais barato. Você vai para aqui, se eu for pôr laje... Você vai tirar uma andar para cima, a fundação, a porta, você fazer uma casinha térrea,
ela é uma coisa, a fundação embaixo, bloco, essa quadra. E você vai subir essa casa com mais um andar em cima, mais outro, a fundação é outra. É outra história. Que nem aquelas casinhas com radinheiro que fala, viu? Ela é tudo com tela, o piso dela. A parte do piso daquelas casas. E a laje em cima, o ligamento, é 100%, eu conheço. Uma empresa lá de Minas Gerais que tem arco, muito bem feito. Agora a parte de alvenaria, daí já era pedreiro, toda a parte que trabalhava, a gente já não participou disso. Né? Daí passou a fiscalização, certificado. Meu irmão não tinha colocado a placa aquela parte do engenheiro aqui, não pode. Daí põe uma PSLL, os Facimotos, são tudo que trabalha com ele. Chamou a Ariane, nossa, nossa, daí ela vai ali hoje para fazer, porque fizeram certificado. A Ariane foi minha aluna. Foi? Ela é minha prima? Ela fez edificações lá na... Acho que Itapeva, acho que ela fez edificações, depois eu sei se ela fez outra coisa. Daí ela vai fazer, mano. Eu falei, não vai dar certo. Não, tem que ter, porque tem que ter um responsável. Por exemplo, ela como responsável não pode assinar qualquer coisa também, porque se cair, ela é técnica, ela fez técnica de edificações no Minas. Bom, vamos finalizar aqui, ó. Volume. Qual que é o volume do cone agora? Lembra da fórmula lá? Exatamente. Ó, a área da base vezes a altura é do cilindro normal ou de um prisma, né? Só que como é cone, né? Vocês viram que ele é dividido por 3. Só que olha como vai ficando fácil agora, ó. A área da base, a gente já calculou ela aqui, ó. Ó. Aqui, ó, 144 π. Certo? Então eu venho aqui, ó, e coloco 144, até vou pôr de cor diferente aqui, ó, para vocês verem que ela já está calculada. 144 π. A altura, qual que é a altura aqui? 16. E 3. Certo? Então foi calculando, quanto mais você vai caminhando, vai juntando as coisas do fim, vão ficando mais fáceis, certo? Aqui, ó, o 144 não dá para dividir por... o 144 dá para dividir por 3, ó. Sabem o macetinho lá da divisão por 3 ou não? Você saber se um número é divisível por 3 ou não? O 144, ó, você soma os algarismos, tá vendo? Se esse número aqui, ó, for um número divisível por 3, significa que o 144 também é. Então aqui, ó, uma coisa que eu faço, ó, eu não multiplico. Ó, isso aqui já falando do vestibular também. Quando você está com a calculadora na mão, tanto faz. Mas no vestibular, você está 100, certo? Então, se você multiplicar o 144 pelo 16, você fica com um número maior ainda. E daí você vai ter que fazer a divisão por 3. O que eu faço? Eu pego o 144, que é um número menor, e divido por 3. Então, aqui vai dar 48, né? 14 por 3 dá 4, 3 sobe, 24, 3, 8, 24. É uma divisão mais fácil do que fazer a multiplicação e depois a divisão de um número maior. Então, ó, 144 por 3 deu, 48. Certo? Então, ó, vou montar aqui. 48 π 16. Agora eu faço essa multiplicação, 48 pelo 16. Aqui já está no esquema. Vezes 16, para agilizar, 768. 768 π. E agora, volume, até esqueci de comentar isso com vocês, ó. Volume, né, são 3 dimensões: largura, comprimento e altura, 3D. Volume é capacidade. Então é largura, comprimento e altura. Então é centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Daí fica centímetro cúbico. Então, ó, isso aqui, ó, seria capacidade. Quanto que cabe lá dentro. Certo? Só que é aquilo que a gente estava falando. Se você for para lidar numa loja, você não vai levar isso aqui, né? Vai comprar, vai fazer um, né?
Aí, se você quiser, você pode trocar o π por 3,14. Vamos ver como é que fica. Troca o π aí por 3,14. 768 vezes 3,14. 2.411,52 centímetros cúbicos. Só que tudo isso aqui é aproximado, tá? Porque eu usei o π aproximado. Se eu usar mais casas decimais, vai ficar mais perfeito ainda. Quanto mais casas decimais, mais perfeito. Certo? Só para a gente fechar aqui, ó, tem uma coisa que eu não comentei esses dias com vocês, mas para a gente fechar aqui essa aula de hoje, ó. Você sabe quanto caberia de água aqui dentro? Dentro desse cone. Ele tem 16 metros de altura, 12 de raia. Você tem que fazer essa relação aqui, ó. 1 metro cúbico, a cada metro cúbico, uma caixa assim, imagina uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro. 1 metro dá mais ou menos na minha cintura, aqui, ó. 1 metro por 1 metro por 1 metro. Em 1 metro cúbico, cabe 1.000 litros. Isso aqui é uma informação importantíssima. Nossa, um cara falou isso comigo esses dias atrás, isso. Exatamente. 1.000 litros é 1 metro cúbico de água. Não vê que lá no seu tamanho, sabe? Lá aparece metro cúbico. Se você ver lá no seu correntinho da Sabesp, você vai ver quantos litros de água você gasta. Se for 1 metro cúbico, 1.000 litros. Normalmente, uma casa pequena é uns 10 metros cúbicos. 10.000 litros de água. Já imaginou quanto de água é isso? Então, depois dê uma olhada lá se vocês tiverem curiosidade. Ó, então, se eu multiplicar isso aqui por 1.000, né, ó, só que aqui está em centímetros, tá? Vou fazer uma outra também, ó. 1 metro cúbico é 1.000 litros. Tem 3 que é importante você lembrar. 1 decímetro cúbico, 1 decímetro, isso aqui a gente pode falar em um outro momento, mas 1 decímetro são 10 centímetros. É o metro dividido em 10 partes. 1 metro dividido em 100 partes é o centímetro. O metro dividido em 10 partes é o decímetro. Ele fica assim, 10 centímetros. Daí tem 1 metro dividido em 1.000 partes, que é o milímetro, que é pequenininho. É simplesinho, é que eu estou falando só aqui, mas outra hora eu mostro para você com mais calma, você vai ver que é facinho. Mas é bem facinho. 1 decímetro cúbico, ele cabe 1 litro de água. Se a gente fizer uma caixinha assim, ó, assim, 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 ó. Isso aqui cabe 1 litro. E daí tem o centímetro cúbico também, que é importante vocês saberem. 1 centímetro, já pensou? 1 centímetro é isso aqui. 1 cubinho. 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Dadinho de 1 centímetro, né? 1 ml. Sabe aquele coisinho xarope que você toma lá? É 10, 20 ml, né? Só para você ter uma noção. Isso é importante, moça, da gente ter uma noção do que nós estamos falando e alguma coisa do que é real. Então, aqui, ó, seria 2... aqui está em centímetros, eu tinha falado metros aquela hora. Isso aqui, ó, é 16, eu tinha falado metros a hora que eu falei para vocês de água, né, mas é 16 centímetros de altura. Então, isso aqui vai ser 2.411,52, como aqui está vendo que é 1 para 1, ó, ml, mililitro. Cada 1.000 mililitro, quanto é? Ó, isso aqui é 2.411 ml. 2.411 ml. Quantos litros é isso aqui? Quanto que é uma garrafa de 1 litro de coca? Quantos ml é? 1.000 ml. Então aqui isso aqui é 2.411. Quantos litros é?
cada 1000 ml é 1 litro. 2 litros e 0,4152 litros. Certo? Então, você tem uma noção do que é do espaço.